Graça e paz, família Yahvé Shammah, que Deus te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre tua vida, sobre a tua família e todos aqueles que têm nos acompanhado nessas ministrações. Hoje quero falar sobre fé e amor em tempo de crise. Nosso texto básico do estudo de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 30, que diz assim: Senhor, disse Pedro, És tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde nós vemos o milagre de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus, a fé que precisamos ter em Cristo Jesus, onde Pedro ele é convidado a andar sobre as águas, e nós vemos no texto que Pedro ele faz isso por um determinado tempo, mas logo em seguida Pedro ele começa a afundar-se, porque diz o texto que ele ficou com medo, e aí ele começa a afundar e grita: Senhor, salva-me, Então quero dizer para você nessa noite, meu amado, Pedro ele não afundou porque estava sozinho. Porque Jesus estava com ele, Jesus estava ali junto com Pedro. Então Pedro não afundou porque ele não tinha ninguém ou estava longe do Senhor, mas Jesus estava ali junto com ele. Pedro ele não afundou porque estava em pecado, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que o mestre Jesus lhe havia instruído: venha, você quer vir, venha, caminhe sobre as águas. Então Pedro também ele não afundou porque estava em pecado. Pedro ele não afundou porque estava desobedecendo, muito pelo contrário. Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que Pedro, ao contrário, ele só pisou na água depois do comando de Jesus. A hora que Jesus dá um comando para ele, venha, aí Pedro ele vai sobre as águas. Então Pedro também não estava desobedecendo. Então por que Pedro afundou? Porque começou, entendemos que Pedro ele começou a acreditar mais no que ele sentia, no que naquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo todas as dificuldades da tempestade, das águas, e de repente Jesus manda ele caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, vendo Jesus, ele estava crendo e confiante que ele era capaz de fazer aquilo. Mas a partir do momento que Pedro ele começa a acreditar mais naquilo que ele sentia, porque vamos pensar bem, naquela época alguém falar que andou sobre as águas, então como que Pedro se sentia? Como que ele sentiu naquele momento? Então o que passou pela cabeça de Pedro naquele momento, onde ele fala assim: puxa, eu estou andando sobre as águas. E aí aquilo que ele sentia foi maior do que aquilo que ele estava vendo, do que a palavra que Jesus havia mandado para ele. Jesus só falou para ele: vem! E ele foi até o momento em que ele começa a afundar. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: que toda vez em que os seus sentimentos tiverem mais influência na sua vida do que a palavra de Deus, você vai começar a afundar. Então, toda vez que o seu sentimento, toda vez aquilo que você sente for maior do que a palavra de Deus, a palavra de Deus naquele momento era: venha, pode vir, Pedro. Pode caminhar que você vai vir até mim. Mas nós vemos que Pedro, ele deixa por um momento de acreditar naquilo que ele estava vendo e começa a acreditar naquilo que ele sentia. Então é que o texto diz que ele sentiu medo por causa dos ventos. Então ele começa a afundar. Então toda vez que nossos sentimentos forem influenciados na nossa vida mais do que a palavra de Deus, nós vamos começar a afundar. Para andar em fé, amados, é o que nós estamos falando nessa noite, fé e amor, você não precisa sentir nada, você só precisa crer. Então não existe um sentimento para andar em fé, mas existe você crer, confiar. Então falar sobre fé não torna uma pessoa especialista em fé. Eu posso ter grandes estudiosos, grandes conhecedores da palavra, grandes ministradores que podem falar sobre fé. Várias religiões podem falar sobre fé, mas falar de fé não se torna você numa pessoa especialista de fé. Então, se você quer viver uma vida de fé, você precisa começar hoje.
E você precisa ativar essa fé dentro de você. Então, é colocar fogo nas suas motivações. Então, quais são as suas motivações no dia de hoje, no tempo de hoje? Então, quais são essas motivações? Então, levantar para construir, mesmo sem vontade alguma. Então, você tem que ter vontade de fazer algo, mesmo, né? Você tem que ter um propósito, uma motivação de fazer algo, né? De construir algo, mesmo que a sua vontade não seja plena e suficiente para isso. Então, fazer o que deve ser feito, né? Mesmo que os ventos estejam contrários. Então, mesmo que os ventos venham sobre a nossa vida, nós temos que fazer, né, aquilo que tem que ser feito. Então, nós temos que fazer, sair, né, para o combate, mesmo que você sinta-se o menor e talvez o mais fraco desse combate. Então, é você ir para a luta, é você ir, né, para uma batalha, entendendo que talvez o teu adversário seja maior do que você, mas você, se você crer, você tiver fé, você vai conquistar em nome de Jesus Cristo. Ter uma vida de fé é sobre despertar um leão todo dia dentro de você. Então, né, vai você colocar um leão dentro de você e falar assim, não, eu vou para frente, eu vou para cima, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir conquistar, eu vou conseguir adquirir aquilo que eu estou buscando dentro da vontade de Deus, né? Então, é aquele leão que às vezes está adormecido dentro de você, porque todas as noites você vai descansar, todas as noites você vai dormir e de repente você vai despertar esse leão dentro de você. Então, é isso que você precisa. Então você precisa entender que todas as noites o leão pode dormir, mas pela manhã esse leão ele tem que estar ativo, ele tem que levantar-se e tem que estar ativo. A palavra de Deus nos ensina uma coisa, né? Lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 e 7. Deus ele fala assim, olha, eu te engrandecerei para que saiba, assim como Moisés fui contigo. Então Deus era com Moisés lá no deserto, lá na saída do Egito. Mas quando Moisés ele morre e Josué assume a posição de Moisés, Deus ele fala com Josué, ó, esforça-te, tem bom ânimo, né? Vamos para frente, você vai conquistar a terra prometida que eu prometi a teus pais, então aos teus antepassados. E aí Deus no versículo 3, no capítulo 3, versículo do 1 ao 7, ele vai falar assim, olha, eu te engrandecerei, para que saiba, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, Deus falando para Josué, eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés até hoje. Então, eu vou à frente, é eu que vou fazer você conquistar as coisas. Então, durma, amados, né? Com a certeza de que você fez o melhor e deu o seu máximo, né? Naquele dia. Então, cada dia, né, você acorde, levante, desperte esse leão dentro de você, mas faça, né, da melhor forma. E tenha certeza que você fez da melhor forma. E quando você acordar, deseje, né, viver o melhor todos os dias. Então, se ontem foi bom, amanhã vai ser melhor ainda. Se hoje foi razoável, amanhã vai ser melhor ainda. Se hoje foi ruim, amanhã vai ser melhor ainda. Então, esse despertar de fé dentro de nós é crermos, né, que amanhã Deus ele fará coisas maravilhosas em nossos meios, né? E você verá que existe uma chama que vai arder dentro de você, vai acender dentro de você e vai levar você a viver uma vida encharcada de fé e de milagres. Porque a nossa vida é assim, dependente, né, das nossas religiões, a fé é você crer, é você confiar, é você ver Deus agir na sua vida. Então, é uma vida que tem que ser carregada de fé e de milagres. Então, nós temos que viver pela fé, né? E os milagres de Deus, ele vai nos abençoar. Mas e os ventos contrários que vêm sobre nossa vida? Isso não é sinal de que nós estamos numa situação, numa direção errada. Muito pelo contrário, né? Os ventos que vêm sobre a nossa vida, na maioria das vezes, são ventos contrários que confirmam que estamos no caminho certo na realidade, né? A direção certa é o lugar onde a tua fé é colocada em ação. Então, se a tua fé está agindo, se a tua fé está em ação, não importa o vento, né, que venha, de que lado ele venha, mas você tenha plena convicção, amado, que esses ventos contrários só vai confirmar que você está no caminho certo, porque somente com fé. A palavra de Deus diz assim, que só podemos agradar a Deus com fé. Então, com fé é possível agradar a Deus. Então, se você tem fé, você vai agradar a Deus, né? Então, lembre-se sempre disso. Então, você precisa de fé para agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Então, levante-se, né? Com fé,
e vá viver esses milagres extraordinários, né, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amanhã você terá outros dias extraordinários, outros dias abençoados, outros dias de vitória. Talvez os ventos venham, mas os ventos não vai ser suficiente para tirar seu foco, e nem o seu propósito, e nem o seu destino. Você tem um destino, né, traçado por Deus já na tua vida, você só precisa entender isso, né? Segunda Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, Paulo ele fala aos Coríntios o seguinte, olha: espero que você suporte um pouco da minha loucura. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Olha só, Paulo dizendo ao povo, olha, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem pura. O receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção. Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se você acolhe um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitam, vocês o suportam facilmente, ou seja, vocês vão sofrer por isso. Então, Paulo ele traz um alerta à igreja de Coríntios, exatamente por quê? Porque a igreja de Coríntios ela passava por várias dificuldades, e aí uma das coisas é que Paulo ele vem trazer o seguinte, falou, olha, talvez vocês estão ouvindo muitas coisas, muitas vozes, mas deixa eu dizer uma coisa, se eu estou aqui cuidando de você, se eu cuido de você, é porque eu tenho zelo por você. E esse zelo não é de mim, mas vem de Deus. Deus colocou esse zelo no meu coração para que eu conduza vocês dentro do evangelho puro, do evangelho de Cristo. Ele fala, se alguém está dizendo alguma coisa contrária, tome cuidado, porque isso vai fazer você sofrer. Vocês não vão suportar isso, então isso vai fazer você sofrer. Então Paulo ele traz esse alerta. Então, se for, né, para errarmos, amado, que seja por zelo da verdade de Deus. Se nós tivermos que cometer algum erro na nossa vida, mas que esse erro esteja pautado dentro do zelo de Deus e nunca por falta de temor. Nós precisamos hoje ter muito temor de Deus, muito temor de Jesus Cristo, sabe? Muito temor desse amor incondicional de Deus na nossa vida, porque se nós não tivermos esse amor, nós não vamos ter fé, a nossa fé não vai ser engrandecida, a nossa fé não vai ser acrescida, né? não vai aumentar, e aí nós vamos deixar o zelo de Deus porque nós vamos ouvir outras coisas. Né? Quantas notícias você está ouvindo hoje? Quantas coisas você está ouvindo hoje, né, que não são boas, que não são, né, são verdades, muitas delas são verdades, mas que não são boas. Não é bom para você ficar ouvindo tantas coisas, porque são tantas informações e tantas fontes que muitas vezes nós não sabemos mais quem está falando a verdade. Né? Então, a gente precisa aprender de uma vez por toda que não é sobre acertar tudo, mano. Você não precisa acertar tudo, mas você precisa errar menos. Amém? Então você não precisa acertar tudo. Nós não vamos acertar tudo, mas nós temos que errar menos. E quando que nós vamos errar menos? Quando nós tivermos fé e quando nós dependemos do amor de Deus. Nunca seremos perfeitos, né? Neste mundo caído, porém, nunca seremos perfeitos. Porém, podemos ser constantes. Podemos ser aperfeiçoados por Deus, né? Como diz a palavra de Deus, né? Que nós busquemos a perfeição em Cristo Jesus. Então, nós não seremos perfeitos, mas nós vamos manter essa rotina de buscar essa perfeição. Isso é motivo de sobra, mano. Para a gente se erguer todos os dias, renovados pela misericórdia e a graça de Deus. Cada dia, né? Cada manhã, o Senhor ele vem para nos abençoar. Deixa o Espírito Santo te conduzir a uma vida de alinhamento constante. Seja constante, né, naquilo que você faz, naquilo que você crê, naquilo que você confia. Né? Coisa boa é ser alinhado por Deus, né? Porque a palavra de Deus diz assim que o pai só corrige o filho que ama. Então, às vezes, nós recebemos uma correção do nosso pai mesmo, pai físico, mas muitas vezes nós recebemos uma correção do Pai eterno, o nosso Pai, que é Deus. E Deus, nesse tempo, talvez Ele esteja nos dando uma correção, Ele esteja chamando a nossa atenção, mas Ele está fazendo isso porque Ele nos ama, Ele te ama em nome de Jesus, amém? Ele te ama acima de todas as coisas, de todas as crises, de todos os problemas que vêm, todos os ventos contrários que vêm sobre a tua vida, Deus Ele continua te amando. Então, quando você se sentir corrigido por Deus, lembre-se, né, de uma coisa, eu sou do meu amado, porque Ele cuida de mim. Então, Deus Ele está cuidando de você, Deus Ele está, né, ajustando as coisas
porque ele te ama. Em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 15, diz assim, olha, qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o temor, porque o medo tem consigo pena, e o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Deus ele nos amou primeiro. E se nós confessarmos Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Deus está nele e ele está em Deus, né? Nós conheceremos, né, esse Deus e vamos crer no amor de Deus, porque Deus é amor, amados. Deus é amor. Deus incondicionalmente ele desejou nos amar ao ponto de dar o seu Filho, né? João 3,16, ao dar o seu Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, esse é o amor de Deus, esse é o amor incondicional. Então, você quer viver em paz? Você quer enfrentar essa crise seguro? Você quer continuar caminhando mesmo sem saber o que espera o dia de amanhã? Se você deseja tudo isso, se você pensa em tudo isso, um conselho poderoso que vai mudar a sua maneira de viver. Para de confiar nos homens. Precisamos dos homens? Precisamos, né, de auxílios humanos? Sim. Precisamos de amizades? Sim, precisamos. Mas para de confiar nas estratégias humanas, né? As estratégias humanas, às vezes, elas são boas, mas elas não são eficientes o suficiente. Então, quer por melhores que sejam, eles podem falhar. Então, pare de confiar, né? Esperar alguma coisa, né? Alguma coisa ou qualquer coisa que possa ser abalável, porque o ser humano ele é abalável. Mas Deus é um Deus inabalável. As coisas que Deus faz, eles são inabaláveis. Ninguém muda a sentença de Deus, ninguém muda a vontade de Deus, a não ser Ele mesmo. Então, ninguém pode mudar. Então, para de confiar em estratégias humanas e vai buscar Deus, vai ter fé, vai crer, vai buscar o amor de Deus. Confie apenas no amor inabalável de Deus. O amor inabalável de Deus, ele está sobre a tua vida, porque Ele é nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é invencível, Ele é Rei dos Reis, Ele é glorioso, Ele é magnífico. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? Confie no Senhor, né? Confie no amor dEle, né? E você jamais terá medo de viver, e muito menos viverá com medo. Então confie no amor dEle. Pedro, ele olhou para as evidências, aquilo que estava ao lado dele, e de repente falou, estou andando sobre as águas. E aí o medo foi mais forte do que aquilo que ele estava vendo, que era Jesus que estava à sua frente. E isso fez com que ele afundasse. Então, não confie no que você faz, amado. Não confie no seu conhecimento. Não confie na sua inteligência. Não confie na mente humana limitada. A única coisa que você precisa fazer é confiar no amor de Deus. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Deus, ele te ama e Deus, ele te protege. O seu conhecimento é importante, a sua sabedoria é importante, os seus planos são importantes, mas não dependa só dele. Coloque toda a sua vontade, né, em Cristo Jesus e aprenda a confiar no amor dele, no amor de Deus, no amor do Filho, né, de Jesus, porque ele cuida de você. A palavra de Deus tem um texto muito interessante sobre amor que diz o seguinte, né, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, fala assim, o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor nunca falha, amado. Então, tenha fé, creia em Deus e não desista desse amor. Creia nesse amor que Deus tenha colocado para você, colocado sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós temos declarado Salmo 91 na nossa família, na nossa vida. Diz assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, descanse, amado, na sombra, né, e no esconderijo do Altíssimo. Então, é essa sombra que te dá descanso, acalma a tua alma, confia, né, em que te colocou debaixo das asas, né, ele guardará a tua vida de todo mal. Que essa palavra seja uma palavra de renovo, de esperança, né, para a tua vida, que você possa continuar tendo fé, que você possa continuar crendo no amor de Deus. Deus, ele não está parado, Deus, ele não está quieto, Deus está trabalhando o tempo todo, né, porque a palavra de Jesus é assim, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Então, se é Deus, amado, vá por sobre as águas, caminhe sobre as águas. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai vencer. Nós vamos passar por essa luta, nós vamos passar por essa dificuldade, mas ouça e veja, né? Não acredite em si, mas veja. Não se limite à sua mente, né, que é abalável, mas coloque a certeza da tua vida na mão do Senhor, que é inabalável. A fé em Deus e o amor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, do Brasil, Senhor Deus, de toda a terra. Que tudo isso passe, Senhor Deus, cesse e possamos aprender, Senhor Deus, a ter fé e aprender do Teu amor, ó Pai, porque o Senhor tem muito para nos ensinar, ó Pai, que nenhuma praga venha nos atingir, que o destruidor, né, veja o sinal em nossas casas, em nossas vidas, ó Pai, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz que aqueles que habitam no Teu esconderijo, aqueles que vivem, né, debaixo da Tua misericórdia, Pai, que eles descansam, Senhor Deus, à sombra do Onipotente, Senhor Deus, porque não existe abrigo, Senhor Deus, que possa ser comparado à Tua proteção, ó Pai. Só o Senhor é a nossa proteção, porque o Senhor é amor e é verdade, ó Pai, e por isso nós cremos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor age, Senhor Deus, no tempo certo, Senhor Deus, que Deus tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa vida, da nossa família, da igreja, dos nossos amigos, da nossa parentela, Pai, de toda a terra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, abençoamos a vida de cada um nesse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz e até uma próxima mensagem no domingo, porque Deus tem uma palavra abençoada para você. Deus abençoe em nome de Jesus.